Olá a todos. Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho das classes de código status HTTP. O uso das classes HTTP não é obrigatório para API REST, porém é uma boa prática a utilização delas. Começando aqui pela classe 100, que é uma classe do tipo informativo, então do 100 até o 199, e de todas as classes que eu vou falar aqui, do range inicial, por exemplo, 200, 300 até o 99 daquele número, fazem parte daquela classe de status HTTP. Então a classe 100 informativo, 200 sucesso, 300 de redirecionamento, 400 erro do cliente e 500 erro do servidor. Falando um pouco mais sobre cada classe, a classe 100 informacional é uma classe não tão utilizada, porém, para dar um exemplo, o HTTP 1.1 ele utiliza essa classe. Vamos supor que tu faz uma requisição para algum servidor que utiliza o HTTP 1.1. Primeiro tu vai fazer um envio no header informando esse servidor que tu quer enviar, fazer uma requisição, um envio de dados para ele. Ele vai retornar um OK com a classe 100 e tu vai continuar a tua requisição. Isso ocorre tudo por baixo dos panos, não é uma coisa que um desenvolvedor consiga ver. A classe 200 é uma classe que indica sucesso, então se tu é um cliente faz uma requisição, o servidor ele retorna 200, quer dizer que foi bem sucedida essa requisição. A classe 300 indica que é necessário tomar alguma ação para completar a requisição ou a solicitação no servidor. Classe 400 indica um erro do cliente, então tu como cliente envia algum header errado, alguma coisa no formato errado para o servidor, ele vai te retornar um status code da classe 400. A classe 500 indica erro no servidor, que é justamente quando o servidor não consegue processar a tua requisição, porém não teve nenhum erro do lado do cliente, ele vai retornar um erro da classe 500. Aqui nos exemplos a gente pode ver o primeiro exemplo que indica o OK, que é o código 200, que é um dos mais utilizados. Então eu estou tentando buscar um usuário de um sistema, ele está retornando o usuário através do status code 200. 201, que é de criação, então eu estou tentando criar um cliente do sistema através do recurso usuários, e ele retornou um 201 com a localização do usuário no sistema, que é uma boa prática. 204, eu estou tentando fazer uma deleção no sistema, essa deleção ocorreu com sucesso, mas o servidor não tem nada para me retornar, então ele vai retornar um status 204 informando que foi bem sucedida uma solicitação, mas o servidor não tem nada para me enviar. Status 400 já é um status de erro do cliente, então aqui a gente está tentando fazer a criação de um usuário, porém informando um número no lugar do nome do usuário. O servidor não vai conseguir lidar com essa informação e vai retornar o status 400, que é um status de bad request. 401 é o não autorizado, então muitas APIs precisam de um token para acessar os seus recursos. Nesse caso, a gente não fez o envio desse token. O servidor detectou que faltou o token e enviou um status 401 não autorizado, informando que precisa fazer autenticação antes de acessar aquele recurso. 404 tentando fazer a busca de um usuário com código identificador 999, se o usuário não é criado no sistema, o que vai ser retornado é um erro 404 que o usuário não foi encontrado. Então aqui a gente tem um exemplo de status 500, que é um status interno de erro no servidor. Por exemplo, quando tu faz uma requisição para o servidor, tu não fez nenhum erro como cliente, mas o servidor ocorreu qualquer tipo de erro ou um erro inesperado que ele não conseguiu tratar, ele vai retornar um status 500 para ti, indicando que houve um erro no servidor. E por último, o 503, que é quando o servidor não está disponível. Então aqui a gente está tentando fazer um get nos usuários, na lista de usuários, e a gente percebe que o servidor não está disponível nesse momento. Então ele vai te retornar ali que o servidor não está disponível. Então, para finalizar, vamos falar da importância da boa utilização dos status HTTP. Então é importante fazer uma boa utilização, tanto para facilitar a depuração como a implementação das APIs REST. A integração também é bem facilitada quando se faz uma boa utilização do status code, porque o desenvolvedor do outro lado consegue entender qual é o erro que está ocorrendo na tua API sem precisar ficar te chamando para perguntar o que está acontecendo. E essa foi a aula de hoje.